Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar, trabalhando bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. Não é isso mesmo, Mari Lourdes? Olá, Queiroz! Olá, amigos e amigas! Que bom nos encontrarmos novamente. Estamos começando a edição 603 do programa Espírita Semear. Felizes por mais essa oportunidade de contato e gratos por sua audiência. E o que temos para hoje? Vamos conferir a programação? Semeando o Evangelho com José Queiroz, tratando da passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículo 9, com o tema Tradicionalismo. Nunca duvides do êxito da verdade. José Honório nos convida a refletir sobre o deserto, baseando-se na obra de Joana de Ângeles. No quadro Minutos com Joana de Ângeles, Denise Lino nos apresenta a obra Em Busca da Verdade, onde a autora desenvolve uma abordagem psicológica a respeito das parábolas do filho pródigo e dos talentos. No Falando com os Espíritos, Américo Sucena e Orson Peter Carrara nos relatam aspectos da reunião mediúnica. E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho com José Queiroz. Tradicionalismo. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Mateus capítulo 3, versículo 9. Na expressão "e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão", observamos que era muito importante para os fariseus dizerem-se filhos de Abraão, e mesmo até uma vaidade por eles acalentada. E não presumai de vós mesmos é um alerta muito forte a definir que mais importante que a descendência é a afirmação, pela vivência dos postulados daquele que nos inspira e nos facilita no caminho a que estamos nos vinculando. Na extensão dessa realidade, identificamos muitos que sentem lisonjeados pela descendência da família tradicional, da amizade importante, dos relacionamentos suscetíveis de favorecê-los. E na expressão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão, para entendermos esta afirmativa de Jesus, temos que nos valer da lei de evolução. O princípio espiritual existente na pedra, no reino mineral, caminha, evolui, até individualizar-se no homem, e mais, no homem que crê, no homem que aceita a divindade como seu Pai eterno, no verdadeiro Filho de Abraão. A cristalização é sempre uma posição bastante triste. Muitos, apesar de toda uma gama de informações recebidas, a cultivam num atestado de petrificação da alma, mantendo-se presos ao convencionalismo, aos valores materiais e ao culto do personalismo. No entanto, os mecanismos do Criador, capazes de guindar
aos planos angelicais o princípio espiritual a dormir nas faixas mais densas, acionam também, em nome da misericórdia, recursos suficientes a desarticular o envolvimento de sombras mantenedoras das prisões da retaguarda, projetando em nome do amor verdadeiros réprobos às faixas luminescentes da vida maior. Reflexões extraídas do livro Luz Imperecível, Honório Abreu, União Espírita Mineira. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeie o bem e não espere retribuição. Faça o bem pelo prazer de fazer o bem. E agora com vocês, Autodescobrimento com Josi Honório. Olá, caros ouvintes, que o Mestre Jesus nos ilumine e possamos nos fortalecer para atravessarmos esses momentos de tantas tensões, desarmonias, aflições, e que a paz prevaleça em nossos corações para esse mundo tão conturbado que nós estamos vivenciando. Hoje estou trazendo para nossa reflexão um texto intitulado No Deserto, do livro Rejubila-te em Deus, de Joana de Ângeles. E ela nos coloca: nunca duvides do êxito da verdade. Nuvem alguma pode deter indefinidamente a luminosidade solar, por mais se demore em aparente impedimento. Foi num desses desertos que, às portas de Damasco, Jesus apareceu a Saulo, triunfante e enganado, que seguia encarregado de infausta missão contra um dos seus discípulos. Ao impacto da sua presença, derreou da animalha ricamente adornada e percebeu a gloriosa figura luminescente, passando a sofrer o horror da cegueira que o tomou, acompanhado de tormentoso arrependimento em torno da hórrida conduta que se permitia. Nesse deserto, a viagem foi para dentro, para a necessidade do autoencontro, do redescobrimento, da reidentificação com a vida e do retorno aos sagrados objetivos existenciais que desprezara até aquele momento. Que deserto é esse que Joana nos convida para nós atravessarmos? Nós sabemos que temos os desertos geográficos, mas aqui o deserto que Joana nos convida é um deserto metafórico, é os desertos interiores. É penetrando nesses desertos interiores que vamos nos conhecendo. Lembrando uma questão lá do Livro dos Espíritos, para que nós possamos evoluir mais rápido, e um sábio responde, conhece-te a ti mesmo, porque ninguém consegue fugir de si mesmo ou viver sem um sentido existencial. Por isso que ela inicia o texto dizendo: nunca duvides do êxito da verdade. Porque é nesse conhecimento que nós vamos progredindo,
é uma lei universal. Nós vamos evoluindo espiritualmente. Quando ela traz o sentido existencial, é a gente buscar um sentido para a vida. O sentido da vida é tudo aquilo que nos motiva, seja um trabalho, um relacionamento, uma crença religiosa ou qualquer atividade que nos dê esse sentido, que nos dê esse motivo para continuarmos exercendo. Porque são essas atividades que dão a cor, o tom e o tempero para o nosso viver. Quando a pessoa não encontra atividade que faça sentido para si, ela experimenta o que nós chamamos um vazio existencial. O ser humano, ele não vive apenas de necessidades biológicas, comer, dormir e trabalhar, mas também precisamos sentir que nossa existência tem um significado, tem uma razão de ser. Porque, diferente dos outros animais, nós possuímos a capacidade de refletir sobre nós mesmos, o que fazemos de errado, o que acertamos. Mas, para isso, nós precisamos desenvolver uma virtude fundamental, a humildade. Porque, sem a humildade, nós não conseguimos fazer esse mergulho nesse deserto interior, no nosso interior. O nosso Saulo, doutor da lei, tinha uma arrogância, um orgulho por ter todo um vasto conhecimento, né? Estudava para ser esse doutor da lei, e no encontro com Jesus, ele descobre um novo significado. Ele se recolhe para esse interior e vai dando um novo sentido à vida depois que ele conhece Jesus. E aí passa a se chamar Paulo e vai ser esse grande apóstolo do Evangelho. Então, esse sentido existencial, ele pode mudar na nossa vida. Posso começar tendo uma forma, né, um sentido de vida e no meio deste caminho, descobrir valores que me trazem outras referências de sentido de vida. Por exemplo, algumas experiências simples do nosso cotidiano. Sentir que o nosso trabalho contribui para algo maior, seja o meu trabalho no qual eu mantenho a minha subsistência, seja aquele trabalho que eu desenvolvo lá no centro espírita, isso vai me dando um sentido de vida. Eu perceber que a minha relação com o outro me auxilia nesse meu conhecimento, porque eu vou percebendo na minha relação com o outro meu orgulho, o meu egoísmo, a minha vaidade, as minhas imperfeições, como também as minhas virtudes. Reconhecer que as nossas escolhas, né, quando eu escolho de acordo com as leis divinas, quando eu escolho fazer o bem, isso torna o mundo melhor. Por isso, o convite de Joana para trabalhar esse deserto interior, que são as nossas imperfeições, as nossas sombras, com os instrumentos do amor, da caridade, para que possamos tornar este mundo um mundo de paz, de harmonia. Que a paz do Mestre fique conosco hoje e sempre. Não é sempre que há tempo para colher, mas sempre há tempo para semear. E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear. Eu sinto em mim o teu amor, dia por dia crescer. Nada é tão bonito quanto esse amor. Passa o tempo, passa a vida, passa o tempo, passa a vida. Eu te amo mais, Senhor. Verso e canção, rima de
você voltar. Quando juntos para sempre, quando juntos para sempre, iremos ficar. Luz da manhã, brilho do sol, é o teu amor em mim. Luz da manhã, brilho do sol, é o teu amor, dissipando toda a treva, toda a dor. Eu sinto em mim o teu amor, dia após dia crescer. Eu te amo enquanto ansio ver você voltar. Quando juntos para sempre, quando juntos para sempre, iremos ficar. Luz da manhã, brilho do sol, é o teu amor em mim. Luz da manhã, brilho do sol, é o teu amor, dissipando toda a treva, toda a dor, dissipando toda a treva, toda a dor. Ele está no vento, ele está no ar, está no teu sorriso, no teu olhar, no teu coração, na terra ou no chão, na luz do luar, está no mar. Ele está dizendo pra você amar, te abençoando em todo lugar, no teu pensamento, em qualquer momento, ele é teu lar. Desperta, irmão, busca paz, é só o amor que te faz brilhar. Desperta, irmão, busca paz, é só o amor que te faz brilhar. Ele é a estrela, é a luz do sol, está no teu abraço, no jardim em flor. Tua oração, na alegria ou na tristeza, sempre está contigo no teu caminhar. Ele está dizendo
você amar, te abençoando em todo lugar. No teu pensamento, em qualquer momento, Ele é teu lar. Desperta, irmão, busca paz, é só o amor que te faz brilhar. Desperta, irmão, busca paz, é só o amor que te faz brilhar. Desperta, irmão, busca paz, é só o amor que te faz brilhar. Desperta, irmão, busca paz, é só o amor que te faz brilhar. Desperta, irmão, busca paz, é só o amor que te faz brilhar. É só o amor, é só o amor, é só o amor, é só o amor, é só o amor que te faz brilhar. Caminheiro no caminho, em busca da direção, da expulsão do paraíso, a terra da promissão. Do suor do vosso rosto angariareis o pão, do estertor de vossos partos o maná da evolução. Viver é crescer e crescer é sofrido, caridade e oração, alívio do coração. Semeador, em meio à dor, vinde a mim se estais cansado. Meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida a dor. Bendito Consolador. Da direção, da expulsão do paraíso, a terra da promissão. Do suor do vosso rosto angariareis o pão, do estertor de vossos partos o maná da evolução. Viver é crescer e crescer é sofrido, caridade e oração, alívio do coração. Semeador, em meio à dor, vinde a mim se estais cansados. Meu peso é leve, jugo suave, já não é sentido a dor. Bendito Consolador. Semeador, em meio à dor, vinde a mim se estais cansados. Meu peso é leve, jugo suave,
Ouvimos no primeiro bloco as músicas Luz da Manhã e Despertar, na voz de Ana Ariel, e Alívio com Ricardo e Eduardo. Deus conta conosco para semear um mundo melhor. Minutos com Joana de Ângeles, com Denise Lino. Olá, amigos. Este é o Minutos com Joana e eu sou Denise Lino. O objetivo deste programa é apresentar a obra do espírito Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco. No programa de hoje, nós vamos abordar o livro Em Busca da Verdade. Este livro poderia sintetizá-lo para o leitor dizendo que é um extraordinário livro da obra de Joana de Ângeles. Ao dizer isso, eu já revelo para o leitor a minha relação com este título e o meu encantamento por Em Busca da Verdade. Para mim, é sem dúvida alguma o melhor livro de toda a série psicológica de Joana de Ângeles. É um livro diferente dos demais. Já comentamos aqui, por exemplo, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, mas este livro ele é diferente dos demais porque é um livro que organiza-se em torno de duas narrativas. A primeira delas é a parábola dos dois filhos, ou mais conhecidamente, a parábola do filho pródigo, narrada pelo evangelista Lucas. E Joana aproveita essa parábola para organizar a primeira parte do livro, descrevendo, analisando e indicando os símbolos psicológicos profundos que estão encerrados nesta parábola do filho pródigo. E a segunda narrativa, que se apresenta na segunda parte do livro, é a parábola dos talentos, a partir da qual Joana faz exatamente a mesma coisa que fez na primeira parte do livro, apontando os símbolos profundos relativos à parábola dos talentos. Este é um livro que foi publicado no ano de 2009, portanto, agora em 2019, está completando exatamente 10 anos. E eu diria que é um livro que talvez nós não o tenhamos percebido em sua grande contribuição, toda essa vertente da psicologia à luz do espiritismo que o espírito Joana de Ângeles nos veio trazer. Assim como em outros livros da série psicológica, o conceito de self, assim como de ego, continuam sendo muito importantes, ou melhor, eles são centrais nessa obra. O ego é exatamente a nossa parte mais sombria da nossa personalidade, é onde se manifestam as sombras, e o self é a nossa parte luminosa, que é onde se mostra aquilo que Joana chama de a nossa herança divina, a nossa condição de sermos filhos de Deus. Nós não podemos separar o ego do self, simplesmente porque eles não se separam, eles são amalgamados. Muito mais do que serem dois lados de uma moeda, eles são exatamente assim, amalgamados. Vai prevalecer o self à medida em que nós conseguirmos vencer as imperfeições. E neste livro, Joana fala do eixo ego-self. Então isso é muito importante, essa ideia de eixo, que nós transitamos do ego para o self. E aí ela vai apresentar a nossa condição de filhos da luz. É muito bonita essa ideia no livro. Nós somos um fascículo de luz, como ela chama no prefácio. E nesse mesmo prefácio ela vai fazer o destaque para o fato de que a letra mata e o espírito vivifica. Então, a parábola do filho pródigo e a parábola dos talentos aqui são trazidas não para serem vistas no seu sentido referencial, mas para serem vistas no seu sentido profundo. Por exemplo, o que significa na relação do filho com o pai receber a herança, ou melhor, pedi-la antecipadamente, sair da casa, o que significa ir para o estrangeiro e o que significam, por exemplo, no retorno, receber sapatos, receber roupa, receber alianças. Então esses elementos eles são símbolos de quê? Do mesmo jeito que a parábola dos talentos vai nos falar da simbologia de um Senhor que distribui
digamos assim, de forma proporcional, talentos entre os seus servos. E o que significa ser servo? O que significa multiplicar? E aí essas duas parábolas, elas estruturam duas grandes apresentações conceituais que estão no livro. A primeira delas é a crise existencial, que vai ser analisada a partir da parábola do filho pródigo. E destacaríamos aqui o capítulo 6, intitulado O Ser Humano em Crise Existencial. Este é um capítulo fascinante e que vale a pena ler aqui 2 parágrafos curtos de Joana para nós sentirmos o tom extraordinário ou excepcional deste livro. Vejamos o que ela diz, aspas. Essa fase de crises que se torna cada mais perturbadora nas mentes e nos corações responde pela perda emocional de valores de alto porte que vem reduzindo o ser humano à condição robótica. E mais adiante ela diz, as mudanças de humor contínua, a debandada dos compromissos éticos que dão sentido à vida, caracterizam com perfeição essa fase de incertezas. Indiscutivelmente, o ser humano encontra-se em crise existencial. A falta de identificação entre o ego e o self produz a ausência de discernimento a respeito do existir e de como proceder, dando lugar à dominação da sombra ignorada por todos os comportamentos. Fecha aspas. Então esse é um dos trechos, um dos capítulos em que a grande crise que é exemplificada pelo filho pródigo que sai de casa e a crise que o filho mais velho guarda, esconde inclusive de si, que é apresentada no final da parábola, é o grande mote para que Joana analise essa nossa relação momentânea em função da transição da Terra na crise existencial. E mais adiante, na segunda parte, como dissemos, a parábola dos talentos é que dá todo o mote da estruturação do livro. E a grande discussão é exatamente sobre o ter e o ser, e mais especificamente sobre o ter habilidades a partir da nossa herança reencarnatória. E também para destacar aqui um texto de Joana, aspas, quando ela diz: todos os dons pertencem à vida, vêm de Deus e são concedidos por empréstimos como experimento, a fim de que se possam fixar na realidade, produzindo os efeitos correspondentes. Fecha aspas. Então, a discussão exatamente é sobre esse experimento de condições, experimento de habilidades que o processo reencarnatório nos possibilita. Então, amigos, esse é, sem dúvida nenhuma, para mim, o extraordinário livro da série psicológica de Joana de Ângeles. Talvez eu assim me comporte em relação a esse livro, porque ele foi, para mim, como leitora, um livro que eu o compreendi da primeira vez que eu li. O compreendi no sentido de que, diferentemente dos demais livros que são conceituais, tem a exemplificação das parábolas. Então, para quem não vem da área da psicologia, como é o meu caso, as parábolas foram profundamente instrutivas. E eu lembro de ter concluído a leitura do livro e ter voltado para relê-lo, porque eu tinha feito essa primeira leitura de um fôlego só, e desde que eu li em 2009 para cá, eu já reli esse livro muitas vezes. Em especial, a primeira parte, eu já reli umas 7 vezes, só a primeira parte, porque eu tenho uma paixão também pela parábola do filho pródigo. Então é isto, amigos. Fica aqui a sugestão de leitura desta obra. Aqui nos referimos com um adjetivo que não poderia ser outro: extraordinário. Em Busca da Verdade é um livro extraordinário do espírito Joana de Ângeles, e para quem pensou que era um livro difícil, eu diria, é um livro fácil de ser compreendido. É isto. Um grande abraço a todos. Semeia sempre com humildade e paciência. Olá, amigos, olá, amigas, nossas saudações de alegria e gratidão. Você já nos conhece, nós somos amigos pessoais, Américo Sucena e Orson Peter Carrara. Vocês já nos conhecem da série que produzimos
estudando a obra de André Luiz, que ainda estamos gravando. Mas, levados pelos aprendizados todos que temos feito, decidimos por fazer uma série com o tema Falando com os Espíritos, considerando a experiência do nosso amigo Américo Sucena, há muitos anos coordenando reuniões mediúnicas e atuando na função de esclarecedor. Serão episódios compactos, em média com 10 minutos, para serem aproveitados em debates, estudos. Não temos ideia de quantos episódios serão gravados, mas queremos disponibilizar esse assunto. Então, é uma alegria trazer para vocês essa nova série. Américo, bem-vindo. Muito obrigado, Orson, pela lembrança de fazermos essa série. Acho que pode ajudar muita gente que tem, às vezes, dificuldades, sobretudo iniciantes na tarefa de falar com espíritos necessitados em reuniões mediúnicas. Eu tive essas dificuldades e, naturalmente, fomos acumulando alguma experiência para ajudar esclarecedores iniciantes. Muito bem. Falando com os espíritos, já mostra no título que se trata dos diálogos mantidos em reuniões mediúnicas. Esse assunto gerou um livro, Américo. Você pode mostrar a capa do livro para nós e poderá até resumir como é que surgiu essa história, considerando que você tem experiência, mas também publicou um livro com esse mesmo nome. Então, nós temos um amigo que você conhece também, o Orson, e o Orson sempre me dizia que era preciso escrever essa experiência. E eu não tenho habilidade para escrever como você tem. Mas, de tanto você insistir, em 1998, o livro ficou pronto. E, na hora de publicar, veio aquela insegurança. Mas eu nunca testei esse livro. Preciso testar o livro, né? Ou seja, falar sobre o livro é um teste. O assunto é vasto, então precisaria ser um seminário. Mas o fato é que, no ano 2001, um amigo comum nos convidou para fazer um seminário no lugar de uma pessoa que não pôde fazer um seminário sobre mediunidade. No começo eu rejeitei, porque eu não tinha seminário nenhum pronto sobre mediunidade. Mas ele insistiu e, pela amizade, a gente acabou aceitando. E aí estruturamos um apresentador, né, que é o PowerPoint, com algumas telas para iniciar reproduzindo alguns temas do livro e algumas histórias que nós já tínhamos selecionado. Histórias reais de atendimento em reunião mediúnica. Muito bem. O livro, fisicamente falando, está esgotado. Mas, Américo, você tem uma tela aí que mostra um esboço do seminário, conteúdo geral do seminário. Sim, nessa tela a gente relaciona as 6 partes em que o seminário está sendo desenvolvido. Eu digo sendo porque temos feito, desde a pandemia, muitos seminários online e continuamos fazendo, agora que não tem tanta pandemia assim. Existe, mas não é tão grave. Então, a gente continua fazendo seminários. E a primeira parte do seminário são considerações iniciais, ou seja, são procedimentos que devem ser utilizados para qualquer tipo de espírito. A segunda parte fala das fases de esclarecimento. E nós nos detemos na fase inicial, porque às vezes na fase inicial, sem o espírito falar praticamente nada, sem conhecer absolutamente nada da problemática que o espírito apresenta, às vezes a gente recepciona de um jeito que não é adequado. Então, a recepção é uma preocupação, sobretudo para esclarecedores novatos. Na terceira parte, aí sim, falarmos sobre espíritos minimamente necessitados. Não me ocorreu o nome melhor, mas o que é, então, minimamente necessitado? São espíritos que não sabem onde estão, não sabem que desencarnaram, não têm percepção visual quase nenhuma, se sentem no escuro, acabaram saindo de regiões difíceis, das regiões umbralinas, não sabem o que está acontecendo, não têm informação a respeito da vida espiritual. E muitos nem sabem que desencarnaram mesmo. Às vezes têm alguma dor, têm alguma aflição, estão procurando alguém e não acham. Isso é minimamente necessitado. Ou seja, são coisas relativamente simples de atender. É claro, simples se a gente souber minimamente como, né? Américo, nós estamos vendo aí considerações iniciais, fase de esclarecimento, recepção, você situou aí, deu um reforço nos minimamente necessitados. Depois nós temos aí outros itens, mas eu percebo aqui que cada item desse abre um universo de considerações, um universo de exemplos e situações, até porque o esclarecedor
ele não está vendo o espírito que está se manifestando. Ele é um cego no meio de um tiroteio. E ali ele tem que se vira nos 30 para perceber o que está acontecendo ali. Agora se vira nos 10 minutos que você falou, em média, nos episódios aí. Então, realmente essa é uma tarefa difícil. Quem começa sem nenhuma instrução, como eu comecei, corre o risco de abandonar, como eu quis abandonar, porque é uma tarefa que você não sabe o que fazer. É claro que sempre há a ação dos espíritos, sempre tem. E se a gente não esclarecer aqui, eles são esclarecidos do outro lado, porque antes de Kardec nem havia reunião mediúnica. E como é que esses espíritos necessitados iam ser esclarecidos? Como é que os obsessores iam ser esclarecidos? Por isso que está escrito lá no Missionários à Luz, nós estudamos esse livro recentemente, esse capítulo em particular. Quem faz esse trabalho são os espíritos desencarnados. Nós contamos várias histórias aqui sobre espíritos que começam um atendimento lá e às vezes até terminam. Eventualmente o encarnado entra muito pouco na história. Por quê? A gente não conhece nada a respeito do espírito. Não só a gente não vê, como não tem ideia do passado do espírito, cuja problemática ele apresenta às vezes superficialmente. Mas depois dos minimamente necessitados, existe o grande desafio dos esclarecedores, que são os espíritos perturbadores. Não gosto de falar obsessores, são espíritos perturbadores. E depois dos espíritos em crise, esses entram na comunicação reclamando porque estão se sentindo morrendo. Quase sempre após uma morte traumática, o espírito pode ficar repetindo na mente a crise que o levou para o outro lado da vida. E, finalmente, um outro grande desafio para os esclarecedores novatos. Espíritos que não conseguem falar, mesmo assim dá para a gente atender. Como os amigos podem perceber, nós teremos aqui nos episódios seguintes, numa série que nós não sabemos quanto tempo vai levar, nós vamos abordar esses assuntos, trazer as histórias da experiência do Américo, para que você tenha em mãos uma sequência que estará reunida numa playlist com o seminário Falando com os Espíritos em seus principais aspectos, desenvolvido aí através dos episódios. Vejam vocês que é uma oportunidade muito boa, nós esperamos que você possa acompanhar. Decidimos por fazer com episódios compactos para que você veja rapidamente e possa utilizar com o seu grupo a experiência que se considera a experiência do Américo, mas que resultou no seminário Falando com os Espíritos. Então, na próxima semana, no próximo episódio, vamos desenvolver aí as considerações iniciais. É isso, Américo? Ainda tem coisas antes, mas a gente fala sobre isso depois. Então, muito obrigado e até o próximo episódio. Até lá. Você está no programa Semear, levando a doutrina espírita pelas ondas do rádio até você. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear. Estradas, atalhos, caminhos que sempre convidam para caminhar. É bom arrumar sempre a mala e deixá-la na sala, perto do sofá. A dor de quem parte é a dor de ver o seu amor esperando no cais. A dor de quem fica é a dor de ver o seu amor acenando pra trás. Estrela do coração, me leva e rega meu sonho e traz a luz da razão, navega. A meta é a paz. A vida reserva surpresas e conta histórias para o sonhador. É só fazer a coisa certa e acertar a seta no alvo do amor. Quem quer quebra suas amarras, prossegue com a garra de quem é sagaz. Consegue aprumar os seus passos, não cruzar os braços, sabe que é capaz. Estrela do coração, me leva e rega meu sonho
mas a luz da razão navega. A meta é a paz. Estrelado, caminhos que cruzam estradas afora. Céu estrelado, que banha montanhas e mananciais. Céu estrelado, são planetas sorridentes, indicando pra gente que há muitas moradas na casa do Pai. O céu acende estrelas, ternura divina, e a lua de prata clareando as matas, se abre em beleza desse amor cintilante. É certo que um dia habitaremos essas moradas. O céu acende estrelas, ternura divina, e a lua de prata clareando as matas, se abre em beleza desse amor cintilante. É certo que um dia habitaremos essas moradas. Que a vida disser um não aos teus sonhos, saiba esperar e trabalhar assim que virá. Toda vez que a vida disser um não aos teus sonhos, saiba esperar e trabalhar assim que virá. De crescer é entender o não da vida, dar de si quanto puder e esperar. Pois se a vida te sorrir, que seja uma real felicidade, para que não tenhas de chorar
vez que a vida disser um não aos teus sonhos, saiba esperar e trabalhar assim, e virá todo o mistério de crescer, entender o não da vida, dar de si enquanto puder e esperar. Pois se a vida te sorrir, que seja uma real felicidade, para que não tenhas de chorar mil nãos a mais, mil nãos a mais, mil nãos a mais. Ouvimos nesse bloco as músicas Estrelas do Coração e Moradas, com Ricardo Ribeiro, e O Não da Vida, na voz de Marielza Tiscati. Programa Espírita Semear, consolando, acolhendo e informando. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes de amor e de paz podes plantar. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz. A dica de leitura de hoje é o livro Parábolas Terapêuticas, de Alírio Cerqueira Filho. Sabemos que as parábolas de Jesus são ensinamentos cujo valor a humanidade paulatinamente começa a compreender com mais eficiência. Profundamente terapêuticas, elas permitem aos discípulos fazer uma viagem rumo ao seu eu interior. Na interpretação da maioria das parábolas desta obra, o autor recebeu a orientação direta do Espírito Honório, um dos mentores do projeto Espiritizar. Este trabalho, que possui como referencial teórico a moderna ciência da psicologia transpessoal, auxilia-nos amplamente a interpretar os conceitos exarados no Evangelho de Jesus com finalidade autoterapêutica. Aproveite a leitura e encha-se de luz. Agora vamos de Casas Espíritas. Aqui, na cidade de João Pessoa, nós temos o Centro Espírita Viana de Carvalho, na rua Professor Joaquim Santiago, número 70, Expedicionários. As palestras públicas, terças e quintas, 19h30. E também na cidade de João Pessoa, a Instituição Espírita Nosso Lar, na Praça Abdom Milanês, número 115, bairro do Castelo Branco. Palestras públicas, terças e sábados, 20h.
Olá, queridos amigos e ouvintes do programa Semear. Chegamos ao encerramento de mais uma edição. E agora, a reflexão semanal que sempre trazemos para vocês. Hoje escolhemos, mais uma vez, um poema de Maria Dolores com o título Silêncio. Então, vamos a ele. Quando a palavra não seja estrutura definida de luz, esperança e vida nas falas que vêm e vão, modifica o assunto em pauta, guardando-a no grande arquivo do silêncio, claro e vivo, em que pulsa o coração. É na escola social que a vida se aperfeiçoa, mesmo que a prova doa, nunca censures ninguém. Se falas, fala evitando conflito, maldade e luta. Auxilia a que te escuta para o cultivo do bem. As frases de sombra e lama, quando a queixa nos procura, são lâminas de loucura, lembrando finos punhais. São armas das mais estranhas, nos mais estranhos perigos, matando grupos amigos ou abrindo chagas mortais. Ninguém existe sem erros. Se alguém te ofende ou injuria, perdoa. O tempo em vigia corrige crentes e ateus. Se alguém te fere, silêncio. Segue a luz em que te elevas. O poder que vence as trevas é a força do amor de Deus. É isso aí, meus irmãos. Reflitamos. E lembrem-se de que semana que vem temos mais um programa Semear para ouvir juntos. Uma excelente semana, um beijo no coração e até o nosso próximo encontro. É contigo agora, Mari Lourdes. A frase que trazemos hoje para nos lembrar do exemplo vivo de Jesus está no Hebreus, no capítulo 11, versículo 16. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Fortalecer a fé a cada dia é acreditar que estamos sempre envolvidos no amor do Cristo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear. Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.